Olá! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma resenha holística aqui no nosso canal. E o livro de hoje que eu quero trazer, os comentários, vai ser A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky. Com certeza é bem desafiador falar desse livro que tem uma importância histórica, tem também todo um aprofundamento filosófico, espiritualista tão intenso. Mas vem comigo! Em primeiro lugar, já quero te dizer que eu não tenho o livro A Voz do Silêncio. Eu li ele no meu Kindle. Então, eu vou te mostrando assim as minhas observações, vou te mostrando também como que foi essa leitura e impressões a partir principalmente dessa edição que eu tenho aqui no meu Kindle. Inclusive, já assim, contextualizando, né, esse é um livro que ele está, na verdade, em domínio público porque ele é do ano de 1889, foi publicada a primeira edição dele. E alguns anos depois, já a Madame Blavatsky, Helena Blavatsky, ela já faleceu. Então, na verdade, é super fácil tu encontrar A Voz do Silêncio em PDF por aí na internet. Então, é realmente bem fácil de tu achar. Mas enfim, eu vou te fazer os comentários não de uma edição assim física de alguma editora, mas desse material que eu tenho, desse PDF mesmo que eu tenho, que eu utilizo no Kindle, tá? Então, em primeiro lugar, te passando assim algumas informações gerais. Na verdade, são tantas informações tão preciosas, tão importantes para falar do livro que é até difícil falar só do livro sem falar da vida da Helena Blavatsky, sem falar também de filosofia, de esoterismo, de terapias, enfim. Então, vou me desafiar hoje em conseguir compartilhar contigo algumas impressões, porque com certeza é muito desafiadora essa obra. Mas, em primeiro lugar, o que eu acho que é bem importante, assim, eu já te colocar desde o início, é que o ponto de vista, né, o ponto pelo qual eu vou partir para fazer, então, essas minhas considerações, esses meus comentários sobre essa obra. Eu sou terapeuta integrativa, tenho ensino superior em terapias integrativas e complementares, trabalho com astrologia, com tarô, com chakra, terapia, tenho formação em yoga, meditação, reiki, enfim. Já estou há alguns anos aí nessa jornada mais holística e essencialmente eu tive também já uma infância assim bem holística. Minha mãe amava livros de signos, cuidar fases da lua, curar tudo com chazinhos, com plantinhas. Então eu tive desde pequena também, esse contato com as ciências mais holísticas, mais esotéricas mesmo. Embora ela nem tivesse nenhuma formação, nenhuma iniciação, era realmente só curiosa nesse sentido. Qual é o outro ponto também, assim, de partida que eu vou tomar para compartilhar essas considerações com vocês, que acho que é importante também passar. Quando eu tinha 24 anos, eu acho, mais ou menos, eu entrei para uma sangha budista, um grupo de meditações budistas. Era a sangha pertencente ao caminho do meio do Padmasambhava, do Lama Padmasambhava, na cidade de Rio Grande, lá no Cassino. Então lá eu tive todo um contato também com meditação, já também com escritos tibetanos, com essa parte de filosofia também, é uma linhagem budista tibetana, então eu tive também esse contato. Então assim, eu te digo
Isso tudo porque esse meu contato com as terapias integrativas e complementares, o meu trabalho como terapeuta e também por eu ter feito parte de uma sangha budista tibetana, porque tudo isso também influencia o olhar pelo qual eu tive e eu tenho pela leitura da Voz do Silêncio da Madame Blavatsky. Porque esse livro da Voz do Silêncio, ele... Vou te mostrar aqui como que tá a capinha dele, tá assim, ó, no Kindle. Esse livro, essa publicação da Voz do Silêncio da Madame Blavatsky, ela é um fragmento de um livro maior, de aí um livro original, vamos colocar assim, que se chama o Livro dos Preceitos de Ouro, que é um livro restrito de uma linhagem tibetana, do budismo tibetano. Tá? E aí entra a questão toda de como falar do livro e falar da vida de Madame Blavatsky, falar de filosofia tibetana, hermetismo, enfim, acaba tudo entrando aqui nesse comentário do livro, porque ela passou por volta de 3 anos em retiro num monastério budista, tá? Até hoje, a vida de Madame Blavatsky, ela é muito cheia de mistérios, muito cheia de realmente feitos incríveis. Ela, durante muitos anos, ela foi tida como uma mentirosa, como uma charlatã, como uma enganadora, como talvez até louca, imaginando coisas, e cada vez mais se encontram documentos, se encontram registros de pessoas confirmando várias coisas que ela dizia naquela época e várias informações batendo e realmente se chegando hoje a uma conclusão de que ela esteve nos lugares que disse que esteve, que ela teve contato com as pessoas que disse que teve e que conhecimentos como esse da Voz do Silêncio também ela teve contato naquele momento que teve. Então, Madame Blavatsky, nascida na Rússia, até tem um vídeo bem curtinho, mega rápido, que eu falo aqui no canal rapidamente algumas informações da vida dela, ela como a mãe do esoterismo, né? Ela, nascida na Rússia, ela viajou vários lugares do mundo, conheceu e interagiu com mestres de diferentes linhagens religiosas, diferentes vertentes filosóficas, enfim. E ela tinha um chamado muito grande, que aí caberia um outro vídeo só disso, mas ela tinha um chamado de ir para o Tibete aprender com mestres tibetanos e um mestre em específico. E depois de várias tentativas, na terceira tentativa ela conseguiu entrar no Tibete. E aí também é bem importante a gente ter essa consciência de que o Tibete não é a mesma coisa que tu sair e ter contato com uma cultura do teu estado vizinho. Naturalmente é um lugar bem isolado, então a própria natureza compôs, né, fez com que o Tibete ele realmente tivesse naturalmente barreiras, né? Nunca foi tão fácil entrar no Tibete, e atualmente com a dominação mesmo chinesa, questões para além até das geográficas que dificultam o acesso ao Tibete, temos as questões também políticas envolvidas. Mas ela ficou 3 anos então em retiro, dedicada aos estudos e às práticas em um templo budista. E quando ela saiu de lá, ela estudou todos os textos sagrados do templo, teve acesso a todos os ensinamentos, a princípio, ao que se sabe de forma realmente irrestrita, o que também é algo muito impressionante, né? Quando a gente pensa em uma mulher nessa época, sozinha, conseguir ter acesso a todas essas informações aí. É também muito fascinante a gente adentrar e ver os detalhes de cada uma dessas histórias. Mas, a princípio, ela teria tido realmente acesso a várias obras, a vários livros sagrados, acesso irrestrito. No entanto, quando ela saiu, depois de por volta 3 anos ter ficado lá, ela não poderia sair com
nenhum material de lá, tá? E o principal material utilizado, conta-se, né, que o principal material utilizado e também, por conta disso, o mais protegido dos lamas, dos monges, dos mestres de lá, era esse livro dos Preceitos de Ouro, em que tinham as bases, os ensinamentos, as orientações mais realmente importantes daquela linhagem, daquele lugar. E ela não pôde sair de lá com nenhuma cópia, embora ela tenha estudado e conta-se até feito traduções. O que ela fez então foi decorar o máximo que ela pôde de passagens desse livro dos Preceitos de Ouro. Então, o livro dos Preceitos de Ouro, ele é um livro que contém 90 versos. Desses 90 versos, ela conseguiu decorar e trouxe para o Ocidente 37 versos. E essa historinha, assim, toda que eu contei, essencialmente ela fala no prefácio. Então aqui só para te mostrar como que tá no meu documento especificamente. Então aqui na parte da apresentação ela fala sobre essa jornada toda e que esse material que ela tá chamando, esse livro, né, que ela tá chamando de A Voz do Silêncio, ele é um recorte desse outro livro, Os Preceitos de Ouro, o livro dos Preceitos de Ouro. Esse livro do A Voz do Silêncio, ele sofreu muitas críticas, dúvidas e análises ao longo dos anos, porque de fato nem se acreditava que ela teria realmente passado por esse monastério, teria ficado nesse local em retiro por tanto tempo, naquela época, e muito menos que realmente essas informações que ela trazia fazia parte da filosofia tibetana, fazia parte de livros budistas, e isso, pouco tempo, considerando, né, um tempo histórico, há pouco tempo é que tem sido confirmado isso, e atualmente vários lamas, monges, mestres de filosofia tibetana, do budismo tibetano também confirmam que de fato esses trechos que são chamados, que Helena Blavatsky publicou como o nome de O Som, A Voz do Silêncio, são de fato trechos desse livro sagrado maior, que é o livro dos Preceitos de Ouro. E ela em momento algum oculta que não seja parte do livro dos Preceitos de Ouro. Ela não diz que foi a autoria dela, ela sempre colocou isso, que foi o que ela aprendeu estando lá. Então, é importante te passar toda essa questão assim histórica, né? Então, como eu disse, esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1889, com o próprio nome, né? A Voz do Silêncio, e sempre com esse prefácio de Madame Blavatsky explicando esse contexto desses textos desse texto que ela está trazendo, desse livro que está sendo publicado, tá? Quais são os assuntos de forma geral? Esoterismo, né? A gente está falando aqui da mãe do esoterismo, a criadora da teosofia e de várias bases filosóficas que hoje a gente tem até como senso comum, até hoje não causa muito estranhamento algumas ideias que são pertencentes aos livros de Madame Blavatsky, mas se a gente lembrar que isso faz mais de 100 anos que foram publicados, na época com certeza gerou uma grande repercussão. Então é importante a gente também trazer esse olhar. Tu ler hoje com um olhar de que tu pode daqui a pouco baixar um monte de coisa pela internet, ter acesso a uma infinidade de coisas no YouTube, talvez não pareça uma ideia muito inovadora, mas se tu trazer esse olhar de que foi nesse contexto histórico, foi com toda essa experiência de vida que ela teve, que foi trazido esses materiais, aí a gente vê que realmente é bem profundo, é bem mais intenso do que dá para perceber. Então, esoterismo é um dos temas, com certeza, aqui do livro. Ela faz também várias
notas de rodapé, tem algumas notas de rodapé que são do tradutor, são do editor, mas tem muitas notas de rodapé que são dela, em que ela explica alguns termos, tá? E aí a gente está também considerando que nessa época, quando ela publica A Voz do Silêncio, ela já tinha uma larga experiência em meditação, ela era também mediúnica, ela tinha todo um conhecimento em várias ciências ocultas, vários mestres também de várias religiões, então ela traz também algumas explicações, algumas observações nesse sentido, tá? Outro tema, obviamente muito direto, o próprio budismo, mais especificamente o budismo tibetano, tá? E aí aqui também quero colocar essa questão do budismo tibetano, porque como eu te falei anteriormente, né, essa minha experiência de ter frequentado uma sangha budista, foi por quase 3 anos, eu acredito, uma sangha budista. O que acontece quando eu fiz a minha leitura, né, da Voz do Silêncio? Vários termos, várias expressões que tem na Voz do Silêncio não eram estranhas para mim. É importante dizer que tem várias expressões que são em Pali e em sânscrito, tá? E isso pode ser um ponto negativo no sentido se tu não tem nenhum contato com nenhum estudo relacionado ao budismo, relacionado ao yoga, ao hinduísmo, enfim, que utilizam mais expressões originais, né, evitam tanto quanto possível fazer traduções de algumas palavras que não tenham traduções diretas, né? Então tem muitas palavras do yoga, do budismo, que é muito difícil traduzir em português, então se mantém tanto quanto possível o idioma original, seja o sânscrito ou o pali principalmente. Então, nesse sentido, como eu já tive durante um bom tempo esses estudos, esse contato com várias expressões, com vários termos, várias palavras, então tinha vários desses momentos, desses trechos do livro que eu não precisava ficar indo e voltando para entender uma determinada mensagem, ou ficar olhando, revisando muito alguma nota de rodapé explicando aquela expressão, porque de fato para mim já era algo mais interiorizado, eu já conhecia aquele significado. Se tu não tem nenhum contato com nenhuma dessas filosofias, com palavras mesmo de origem em sânscrito, em pali, talvez para ti a leitura, uma primeira leitura mesmo, fique mais truncada, porque tu vai ter que de fato ficar revisando o que significa cada expressão, tá? Então, só para te colocar aqui, por exemplo, ó, essa aqui é a página 7, metade da página, ó, daqui para baixo é tudo nota de rodapé. Aqui o textinho e aqui nota de rodapé, tá? Então, esse aqui é um exemplo e todas basicamente tem várias notas de rodapé. Aqui, por exemplo, tudo nota de rodapé, tá? Porque realmente é colocado essas explicações de vários termos, de várias expressões. Outro assunto, né, que também permeia a própria ideia da filosofia, né, tibetana. Atualmente a gente tem mais contato mesmo com a filosofia tibetana através do budismo tibetano, essencialmente. Eles têm uma particularidade, né, assim, bem diferente da ocidental. Próprias ideias de separatividade, a ilusão da separatividade é algo que é tratado tanto no budismo tibetano como também em alguns textos mais filosóficos da cultura tibetana. E embora até hoje, né, a vida no Tibete seja ainda um grande mistério, verdadeiramente como é a dinâmica lá, porque tanto acesso, tanto contato, tanta liberdade também em conseguir ir para diferentes lugares no Tibete e ter acesso a diferentes pessoas, a ponto de hoje a gente conseguir definir essencialmente como que é uma filosofia tibetana, vamos dizer assim. Mas a gente consegue perceber de cara assim uma ética, uma moral, um ponto de vista, valores, né, pessoais, valores coletivos que a gente
de cara assim percebe que são bem diferentes dos ocidentais também. Hermetismo, né, é outro tema que com certeza permeia, né, está tudo conectado. Quem tem também interesse em conhecer a cultura tibetana, a filosofia, enfim, tibetana, todos esses aspectos mesmo até do budismo especificamente do Tibete, esse livro traz também essas informações, traz esses contextos todos. E claro que acho que dos temas mesmo, como eu falei, a questão do discípulo mestre, a ideia de separatividade, a ideia de ilusão, são todas temáticas que passam muito fortemente pela Voz do Silêncio, tá? Pontos positivos da Voz do Silêncio, então. Assim, é uma obra clássica. Eu fico assim até sem palavras para conseguir fazer esses comentários para vocês, porque é muito emocionante, na verdade, para mim. Para mim é muito emocionante ter feito assim essa leitura. Eu como terapeuta integrativa e complementar, eu também como uma estudante do budismo, que enfim acabei não seguindo na sanga, me mudei de cidade, enfim, mas tenho um carinho enorme pelo budismo tibetano. E quando se conhece a história de Madame Blavatsky, né? Então eu também como mulher que gosto desses assuntos, gosto dessas temáticas, também fico imaginando e assim viajando como foi a vida dessa mulher nesse período, como foi ser Madame Blavatsky, sabe? Então, realmente foi uma leitura que me tocou demais, uma profunda conexão. E, como eu disse, né, ela linka e liga tantas temáticas, como essas que eu falei, do esoterismo, teosofia, hermetismo, o budismo tibetano, enfim, que é uma riqueza. É uma riqueza e uma complexidade também, que sem dúvida nenhuma vale muitas leituras em uma vida só. Muitas leituras. Então, se tu já fez alguma vez uma leitura, pode voltar e ler um dia de novo, porque eu penso que vai sempre despertar novos entendimentos. E se tu nunca fez, te prepare para ir e voltar nessa obra, porque ela é extremamente rica. E eu indico ela, na verdade, para todas as pessoas, né, com foco em autoconhecimento. Todas as pessoas que trabalham com terapias holísticas, todas as pessoas que trabalham de uma forma integrativa, filosófica, psicoterapeutas, quem também é do budismo tibetano, enfim, eu vejo assim como uma obra de uma riqueza, uma nutrição assim para a alma impressionante. Eu entendo assim, ó, como um livro que deveria ser, na minha opinião, deveria ser leitura obrigatória dos terapeutas holísticos integrativos, porque é uma visão integrativa da vida, é uma visão holística do mundo, uma visão também tão madura da espiritualidade, que eu acredito que todos os terapeutas mesmo que trabalham com esse mundo holístico, com uma forma integrativa de ver o ser humano deveriam ler. Eu até fico assim, até compartilhando assim com vocês, eu fico até meio apavorada assim quando eu vejo alguns terapeutas, enfim, fazendo um ranking assim dos livros favoritos, dos livros obrigatórios para outros terapeutas lerem, e aí tu olha, tem livro de vendas, tem livro de persuasão, tem livro de como influenciar as pessoas, como ganhar dinheiro, como trabalhar pouco e ganhar muito. E essencialmente eu não vejo ser terapeuta dessa forma, e eu não vejo como leituras obrigatórias para o terapeuta. Pode sim ser uma leitura complementar,
porque se o terapeuta trabalha com aquilo, vai complementar o seu trabalho, né? Mas ser terapeuta, eu vejo assim, ó, tá muito ligado a vários ensinamentos que esse livro traz. E a visão humana de ciladas, o quanto nós como seres humanos caímos em ciladas, caímos em ilusões. Então assim, ó, é de uma riqueza enorme. Por exemplo, é interessante quando até a própria filósofa Lucilena Galvão comenta, porque tem uma parte, bem no começo assim do livro, tem uma parte em que é citada as 3 salas que o iniciado, que o estudante, né, tá entrando e passa por aqueles níveis até encontrar um verdadeiro mestre, até encontrar os verdadeiros ensinamentos, o quanto a gente vai se enganando e daqui a pouco entrando em ilusões ao longo da vida e também na nossa jornada espiritual. E aí a Lucilena Galvão, ela comenta e faz a relação de que essas salas que são citadas aqui no livro muito se assemelham à caverna de Platão, né? E que com certeza é muito mais fácil entender a caverna de Platão do que essa parte aqui das salas em que são citadas. Então agora eu quero te ler assim alguns trechos, só para te deixar assim com um pouquinho de vontade de ler. Ele é um livro bem curtinho, tá? Bem curtinho. E é interessante, assim, até eu te comentar, antes até de eu te ler os trechos, é interessante pensar que vários desses ensinamentos, dessas informações que são passadas aqui, hoje até parece que não causa assim tanta novidade, parece que tem uma coisinha ali que tu já tá, mas eu acho que isso daqui é meio que tal outra coisa que outra pessoa fala, ou que eu já ouvi falar. Mas quando eu penso, mas aí quando a gente retoma, né, e pensa, não, mas espera aí, isso daqui tem mais de 100 anos, em uma época que ninguém falava disso, né? E eu acho que esse também é um outro ponto interessante da gente pensar, a importância da gente voltar também aos textos originais, a gente voltar às obras que muitas vezes são as que derivam coisas que a gente sabe hoje. E aí a gente está achando que é esse autor de 2021 que está falando isso, e não, isso tem mais de 100 anos, já foi dito por outras pessoas. Então é importante a gente também sempre voltar cada vez mais assim na fonte para saber da onde surgiu, como começou essa informação e esse conhecimento que está sendo compartilhado. Então eu vou te ler aqui alguns versos, alguns trechos, para te mostrar aqui, como essencialmente são vários livros até de origem budista, de origem hindu, livros também sagrados e clássicos do yoga, são todos escritos realmente assim em versinhos, né? Até para facilitar a memorização, principalmente antigamente, que os discípulos não tinham as cópias, né, mas faziam, decoravam, né, o próprio ensinamento para seguir os seus estudos. Então eu vou te ler aqui alguns trechos que eu até assinalei, fui fazendo marquinhas aqui no próprio Kindle, né? Deves ser humilde, se queres alcançar a sabedoria. Deves ser mais humilde ainda, depois que tiveres a sabedoria sob o teu domínio. Esse é um exemplo, né? Não é uma ideia tão longe de algumas frasezinhas até que a gente vê nas redes sociais, vê em correntes por aí no WhatsApp, né? Da questão de ser humilde para aprender e depois que aprendeu ser mais humilde ainda, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê alguns estrelismos acadêmicos, quando a gente vê alguns estrelismos aí intelectuais e, enfim, a gente vê que o quanto isso ainda é necessário ser trabalhado, né? O quanto esse tipo de frase ainda é necessária ser dita ainda em 2021, mesmo o livro tendo sido lançado, A Voz do Silêncio, em 1889.
alguns outros trechos que eu trouxe aqui também. Não permita que os teus sentidos transformem a tua mente em um pátio de recreio. Tipo, a pessoa não falou a palavra meditação, não foi dita a palavra meditação aqui. Mas o que é a nossa mente divagando e viajando em coisas mil, transformando de fato a nossa mente num pátio de recreio? E o quanto os nossos sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar, fazem com que a nossa mente disperse totalmente, né? Então, já é uma outra, só esse trechinho aqui também, super atual para a gente refletir sobre. Outro trecho aqui. Ama os seres humanos como se eles fossem teus colegas de aula, discípulos do mesmo instrutor, filhos da mesma doce mãe. Mais um trecho, na minha opinião, falando sobre humildade. Mais um trecho falando do quanto é necessário a união e tirar a ideia de separatividade. Um sabe mais que o outro, um é melhor que o outro, um merece um tratamento diferenciado do que o outro. Somos filhos da mesma doce mãe, da nossa mãe natureza, da beleza, da graça, da divindade que é a vida, né? Estamos todos aqui sobre esse mesmo contexto e somos todos irmãos e colegas, sim, do mesmo discípulo, porque estamos aprendendo. Agora um último trechinho só. Tu que combates o inimigo em busca da libertação, deves lembrar que cada derrota é um êxito e cada tentativa sincera de conquista só recompensa a seu devido tempo. Os germes sagrados brotam e crescem sem serem vistos na alma do discípulo. Os seus talos ficam mais fortes a cada nova tentativa. Eles se inclinam como juncos, mas nunca se quebram. Nem podem jamais perder-se. Mas quando a hora chega, florescem. Então, aqui também falando, né? Disciplina, perseverança, manter a motivação frente aos desafios e seguir na luz sempre. Então, como eu disse, com certeza esse vídeo até ficou mais longo do que eu imaginava, mas o quanto para mim foi muito difícil fazer um resumo, fazer um comentário muito curto. Acho que seria super injusto até sobre essa obra, mas ao mesmo tempo eu gostaria muito, fiz esse vídeo com essa intenção de que mais pessoas tivessem acesso a essa leitura. Como eu disse, é muito fácil tu conseguir encontrá-la tanto em sebos como se tu quiser comprar também um livro novo, uma edição nova, ou mesmo pegar na internet, tem bastante, bem fácil de tu conseguir assim um PDF, mas tanto quanto possível que tu tenha acesso a essa leitura, porque é de uma sabedoria muito grande e vale muitas leituras, muitos momentos de meditação, cada trecho, cada verso desses vale uma pausa para a gente pensar em nós mesmos, na sociedade, no que a gente quer, no que a gente tem feito, enfim. Então, para além de ser uma resenha, um resumo, esse vídeo é principalmente compartilhar um pouquinho, o tanto quanto eu fui possível expressar, como eu disse, para mim até foi bem difícil assim expressar como foi essa experiência, mas principalmente te indicar. Então, meus amores, um grande beijo, boa leitura e nos vemos no próximo vídeo.